Beleza, galera? Meu nome é Alexandre Andrade, bem-vindo ao canal O Trader. Galera, eu vou passar uma estratégia para vocês aqui. É uma estratégia muito boa, tá? E você pode aplicar ela em qualquer ativo, tipo dólar, índice, ações, tá? Porque ela tem, por métrica, a seguinte característica: a gente vai buscar o menor risco possível, tá? Visando o maior retorno possível. Qual que é o intuito dela? A gente vai realizar entradas dentro das retrações de 61% e 76% utilizando Fibonacci de um movimento corretivo, tá? E o que acontece? A primeira coisa que você vai fazer dentro de um cenário, por exemplo, aqui nós temos o gráfico do dólar futuro, beleza? 5 minutos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é retração de Fibonacci do diário, ou seja, você vai pegar a máxima do movimento, tá, com a mínima do movimento. Para quê? Para que você visualize as referências de onde o preço vai abrir, ok? Próximo movimento, o dólar abriu aqui dentro da região dos 61% e 76%. Vai se comprar de cara? Não. A gente precisa do contexto e do cenário que nos proporciona a nossa melhor entrada. Aqui eu não tenho indicativo de onde o mercado vai. Ele pode vir testar o fundo, pode subir, ok? Beleza. O próximo passo, ó, notem o seguinte, ó, o dólar abriu dentro da região dos 61%, já está trabalhando acima e automaticamente ele, pum, deu um movimento corretivo. Dentro desse cenário, o que acontece aqui? Ó? Se a gente olhar, foi particularmente um belo de um movimento corretivo, ou seja, um movimento indicativo de força. Tá? Se nós pegarmos um Fibonacci, ou seja, pegar a projeção desse movimento de mínima e máxima, a gente vai ter alguns alvos, ou seja, notem o seguinte, nós temos aqui o 100% deste movimento, ok? Nós temos aqui também o 61% e o 200% que está aqui em cima. O que o preço fez? Ó, posteriormente ele cravou o movimento de 61 e começou a corrigir, beleza. Diante desse cenário, qual que é a condição que a gente tem? Bom, a gente tem o nosso movimento corretivo, então a ideia agora é aguardar uma correção de preço para a gente pegar ele dentro desse cenário e conseguir pegar um movimento melhor posicionado, porque imagina que você compre aqui de cara, o preço corrige, bom, tô negativo em aproximadamente 10, 15 pontos, então é muito, é um risco desnecessário, tem uma condição melhor. O preço pode ir? Pode, mas lembre-se, o dólar é um ativo que falha muito o topo e às vezes vem violar o fundo, e não é isso que a gente busca. A gente busca condições de um movimento técnico dando um risco técnico para nossa operacional, beleza? Beleza, diante desse cenário aqui, que o mercado deu a condição do movimento corretivo, o que a gente faz? A gente já tem a referência do 61%, temos a referência do 76%, tá? Eu vou apagar esse Fibo e vou passar um Fibo da máxima desse movimento e a mínima desse movimento aqui, ó. Ok? Vou alterar a cor da linha para ficar mais fácil a visualização. Notem que agora a gente tem as regiões de 61% e também temos as regiões de 76%. E onde ficaria o nosso stop no operacional desse? Exatamente aqui, ó, no fundo do movimento, beleza? Diante desse cenário, qual seria o risco que nós estaríamos correndo nessa operação? Ó, da retração de 61% a esta mínima, temos 9 pontos, tá? Lembre-se o seguinte, o risco que a gente corre é proporcional ao tamanho da mão que a gente trabalha. Então, dependendo da quantidade de pontos, é você que vai decidir se esse risco vale a pena a gente correr, ok? Diante desse cenário, a gente tem a condição, notem, o que a gente espera? Um movimento corretivo. Beleza, o que o preço fez? Opa! O movimento automaticamente deu uma barra de força, devolvendo particularmente todo este movimento corretivo aqui, né? E parando próximo da região de 61%. O que eu faço? Vou vender? Não, não é o cenário para venda. E notem o seguinte, no dia de ontem o preço trabalhou metade do dia dentro desta região, ok? Caiu diretamente, travou nessa região e particularmente na hora que ele abriu, ele já pivoteou para cima. O movimento baixista só continua a partir do momento se ele perder esta região. Dentro desse cenário, ainda a gente está trabalhando dentro de um movimento corretivo, beleza? Notem
os suportes aqui, dando sustentação ao preço, e coincide exatamente com esse pequeno gift que teve aqui na cor vermelha, que deu a condição para esse gatilho de compra que particularmente devolveu metade do movimento, tá? Beleza. Dentro desse cenário, bom, tocando aqui é uma condição para compra. O que a gente espera? Um movimento de defesa, ou seja, se em determinado momento o preço tocar aqui e você já sentir que existe defesa nessa região, já dá mais segurança ainda para realizar as entradas. Você pode também trabalhar com parciais, ou seja, vamos supor, trabalho com um contrato, 2 ou até mais. Tocou na região, corrigiu, parcial. Tocou, corrigiu, parcial. Você não tem uma métrica de quanto tempo o preço vai ficar trabalhando dentro dessa região. Ele pode consolidar e cair, mas diante desse cenário, você tem as condições possíveis para você conseguir reduzir o seu risco. Lembre-se sempre, o seu stop está na mínima dessa condição. Se o mercado nos proporcionar uma condição que a gente consiga reduzir esse risco, melhor ainda. Quem vai dizer isso para a gente é o mercado, tá? Próximo movimento, trabalhando abaixo da retração de 61%, ok? Próximo movimento, cravou o movimento de 76%, coincidiu com este fundo aqui e teve defesa. O que a gente espera? Uma vela de força, dando aquele movimento de rejeição desta região, tá? É isso que a gente espera. É plausível uma compra aqui? Com certeza. Uma vez que o preço tocou nesta região aqui, né? Qualquer correção já é plausível para você fazer no parciais, ok? Lembre-se sempre, o seu stop está na mínima do dia. Então, diante desse cenário, o risco desse momento é 9 pontos. Ele pode diminuir? Pode, desde que o mercado dê uma condição para isso, ok? Beleza, próximo passo. Uma vela indicativa de força. Notem a rejeição dessa região e automaticamente deu uma vela indicativa de força, tá? Tá trabalhando acima desse fundo, beleza, deu uma condição. O que a gente faz dentro desse cenário? A gente tem uma possibilidade de reduzir ainda mais o nosso risco. Como que a gente faz? Vou alterar vou pegar esse fibo aqui, vou traçar um fibo desta máxima para esta mínima, ok? Vou alterar a cor aqui para ficar mais fácil a visualização. Beleza. Notem o seguinte, dessa extremidade para esta mínima, nós temos agora 11 pontos, um movimento corretivo. O 61% e o 0% desse nível de preço, nós temos quantos pontos de risco? Daqui para cá, nós temos 4 pontos. Diminuiu o risco que nós corremos. Notem, anterior a gente tinha um risco de 9 pontos, agora a gente tem um risco de 4. Vale a pena você entrar em uma operação desse? Lembre-se o seguinte, nenhum ganho no mercado acontece se você não correr um risco. Só que o risco tem que ser sempre menor, ok? Do que o lucro que você ganha. Essa é a métrica básica do mercado financeiro. Beleza? Qual que é a ideia? Uma vez que o preço regredir, a gente vai entrar posicionado aqui dentro dessa região, visando alvos maiores no movimento corretivo altista. Essa é a ideia. Pode te estopar? Pode te estopar, mas lembre-se, o seu risco aqui está pequeno. Melhor um risco de 4 do que um risco de 9. Beleza? E quem entrou no primeiro movimento provavelmente fez uma parcial, né? Por quê? Você entrou aqui, o preço subiu 7 pontos, daria muito bem para você fazer uma parcial. O seu risco particularmente ficaria no 0, bem abaixo da região de stop de momento. Beleza? O que o mercado fez? Uma vela indicativa de força, de queda, uma correção, uma nova correção. Lembre-se, seu stop está aqui, ok? Dentro desse cenário, qualquer violação aqui é plausível, tá? Porque a gente está trabalhando de uma região de briga de preço, mas o seu stop está posicionado na região abaixo desse movimento de rejeição, ok? Então, assim, o stop posicionado numa região técnica, ok? Ele te salva de situações em que você coloca o stop nessa mínima, o preço viola e você sai fora de um operacional de alta por causa de 2, 3 pontos. Então não é esse o contexto, tá? Beleza. Próximo alvo, que vela espetacular. Notem o seguinte, o preço ele
violou essa região a ponto de ficar próximo do seu stop, mas devido à rejeição de preço que teve de momento, ele automaticamente pivoteou para cima, dando um indicativo de uma, digamos assim, uma rejeição dessa condição de preço. Beleza, é isso que a gente buscava, uma vela indicativa de força, tá? Detalhe, sempre que o preço for se deslocando para cima, a gente vai elevando o nosso Fibo. Por quê? Ele também pode dar esse indicativo de alta, mas também ele pode vir voltar a corrigir dentro da região aqui, dentro dos 50, 61. Porque notem, ó, um fundo menor, ele pode vir fazer um fundo aqui, depois um fundo aqui, e depois ir embora para frente, tá? Beleza, a gente está posicionado, tá, dentro do cenário do 61%. Próximo alvo, ó, teve a defesa nessa região, ok? Próximo alvo, olha só essa vela verde que deu aqui, ó. Se a gente notar, esta vela vermelha aqui, ó, ela fechou na mínima, veio fazer uma correção exatamente na região de 61% e já deu um indicativo de força, projetando, dando condições para um cenário altista. Beleza. O que a gente espera? Um movimento de força para romper essa região, ok? Próximo, ó, exatamente isso que a gente buscava, uma vela de ignição de força. Beleza, espetacular. Notem o seguinte, posicionado em um risco de 4 pontos, aqui, ó, o preço já se deslocou 19 a seu favor, 18 particularmente. Beleza, mas o que a gente faz? Zera? A gente já para? Não. A gente precisa de um alvo, ou seja, um cenário. O que a gente faz aqui, ó? Vou apagar esse Fibo aqui para ficar mais fácil a visualização, beleza? Bom, diante desse cenário aqui, isso daqui não foi um movimento corretivo, ó. Corrigiu, voltou, pivoteou. Digamos que esse cenário aqui, ó, é o último movimento, ou seja, o preço veio, fez a mínima, corrigiu e rompeu. O que a gente faz? Projeta desta mínima para esta máxima, beleza? Vou alterar a cor do movimento aqui, ó. E a gente tem os nossos alvos. Qual que seriam os nossos alvos aqui, ó? Nós temos o 100%, ok? A gente tem o 61% e a gente tem também aqui a região de 200% do preço. Vai chegar lá? Quem vai dizer isso é o mercado. Em linha reta, às vezes não. O mercado pode corrigir, pode ir e pode chegar num alvo devagar. Mas dentro dessas possibilidades, nós temos um alvo traçado baseado esta condição aqui, ok? Notem que ele já perdeu este contexto de correção. Não se surpreenda se você projetar um Fibo desta mínima para esta máxima, e ó, a gente tem exatamente cravado 100% dessa região, coincidindo com 200% deste movimento aqui, tá? Vai chegar lá? Quem vai dizer isso é o mercado, beleza? O que o preço fez a seguir? Ó, já atingiu o 100%, ok? Diante desse cenário é plausível se a pessoa quiser realizar uma parcial para carregar em alvos maiores, ou o cara pode aguardar e esperar até atingir os alvos máximos deste movimento, tá? Sempre acompanhe os cenários, o cenário do deslocamento de preço, ou seja, com todos os seus alvos e projeções, porque às vezes você está numa condição em que já atingiu um cenário de 100% de um movimento corretivo e ele começa a corrigir, você acha que vai subir mais e o preço não vai, entendeu? Beleza, próximo alvo, ó, respeitou a região de 100%, deu continuidade no movimento e cravou o movimento de 61%, ok? E o que o preço fez posteriormente? Ó, corrigiu, opa, bateu nos 200% e teve defesa. Olha que espetáculo, ó. A entrada inicial foi exatamente nesta região, beleza? Nesta região, o risco que nós estávamos correndo aqui era de aproximadamente 4,5 pontos para 5, e dentro desse cenário que você entrou posicionado nesta retração, você conseguiu no alvo máximo aproximadamente 34 pontos de gain, tá? Você poderia também, no mínimo dos movimentos, 22. O alvo máximo até o movimento corretivo aqui foi 35, ok? O que pode ter de situação também? Quer ver? Deixa eu apagar esse Fibo aqui e projetar desta mínima para esta máxima. Vamos ver aqui o que acontece, ó. Mínima desse movimento, máxima desse movimento. Notem,
o preço cravou com maestria os 100% deste movimento corretivo aqui, ó, e automaticamente teve defesa. Beleza, galera? Assim, esse aqui foi uma estratégiazinha simples, tá? Um conceito bem simples aplicado no mercado, trabalhando simplesmente as correções do preço, utilizando retrações de FIBO, buscando sempre o menor risco, visando o maior retorno. Dentro desse cenário, o menor risco foi 4 pontos e o maior retorno foi 34. Até mesmo o cenário anterior, em que o risco era de 9 pontos, 9 pontos e meio, ou seja, a entrada se deu dentro dessa região, tá? Proporcionou um ganho de aproximadamente 35 pontos, ou seja, próximo de 3 a 4 vezes o risco que você correu anteriormente, tá? Diante desse cenário, é uma condição espetacular para que você possa realizar entradas visando o menor risco, buscando o maior retorno. Vai acontecer entradas a todo momento? Não. Às vezes o mercado se consolida, trabalha dentro de um cenário estreito de preço e não te dá oportunidade de movimentos como esse. Mas uma vez que você identifica esse cenário, é o melhor movimento possível que você poderia pegar dentro de um deslocamento. Por quê? Porque você está pegando a extremidade de um movimento corretivo, particularmente na sua totalidade. Beleza, galera? Então essa aqui foi uma estratégiazinha explicada para vocês num contexto utilizando retrações de FIBO. Notem que não foi inserido nenhum indicador de médias móveis no gráfico, para que a pessoa não tenha nenhum viés de nenhuma média e trabalhe exclusivamente o preço. Beleza? Quem gostou desse videozinho aí, dá um curtir, tá? Se inscreve no canal, beleza? E valeu aí, obrigado. Falou, galera, até mais.